irmãos? Paz seja convosco. Quem descansa neste amor aí, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, sem demora, abra a tua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 5 em diante. Louvado seja o nosso Deus. Quem viu a nossa publicação hoje na página? Despertou a curiosidade aí de aprender um pouco mais hoje? Amém? Deus tem algo especial para falar com todos nós nesta noite. Amém? Livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 4, versículo 5 em diante. Amém? Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus, e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Pula comigo para o versículo de número 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiram: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino e capou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Diga comigo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Pode fechar a tua Bíblia, querido. Fecha os teus olhos por um momento. Põe a mão assim no teu coração. Pede para que Deus fale contigo nesta noite. Ele já está aqui nesta noite, e Ele já está falando conosco através dos louvores. Ele já está falando conosco através das orações. Mas eu tenho certeza absoluta que Ele quer falar ainda mais através da sua palavra. Então que você esteja atento para ouvir aquilo que Ele tem para falar. Se porventura ainda você está com algum pensamento lá fora, talvez naquilo que você tem que fazer depois, no teu amanhã, eu quero te desafiar nesta noite. Se desliga totalmente lá de fora. Eleve todo o teu pensamento, todo o teu ser, todo o teu sentimento ao trono da graça nesta noite. Pegue e coloque, abra a tua boca e diga: Senhor, eu coloco a minha mente sobre o teu controle. Diga: Senhor, eu coloco o meu coração sobre o teu controle, as minhas emoções sobre o teu controle. Diga: Senhor, o meu espírito está sujeito ao teu espírito nesta noite, porque eu quero ouvir a tua voz e entender a tua vontade nesta noite. Fala comigo, Senhor, não aquilo que eu quero, mas o que eu preciso ouvir nesta noite. E se você concorda, diga comigo que assim seja, e assim será, em nome de Jesus. Pode sentar, dando graças ao nosso Deus. Aleluia. Queridos, antes de
Então, entrar no tema, o tema da mensagem hoje é Guardiões da Arca. E você vai entender o porquê desse tema, o porquê que Deus me levou a meditar sobre esse tema. Mas a gente vai entender um pouquinho do que aconteceu aqui. A Arca da Aliança, nesse exato momento, no texto que nós lemos de Samuel, a Arca da Aliança ela já era usada como um grande objeto de guerra, de batalha para o povo de Israel. E Israel saiu a pelejar. Eli era o sacerdote nesse tempo. A Bíblia diz que ele julgava já Israel há 40 anos e já estava envelhecido. E Israel foi desafiada pelos filisteus, e o povo de Israel sai da batalha, e no meio dessa batalha eles começam a ser derrotados. E quando eles estão sendo derrotados no meio da batalha, eles se lembram da arca. Diga comigo, eles se lembram da arca. Irmão, esse é um grande problema na vida cristã. Quando nós precisamos lembrar aquilo que jamais deveríamos ter esquecido. Quando Deus precisa chamar a nossa atenção para nos fazer lembrar de coisas que nós deveríamos ter como essenciais na nossa vida diariamente. E o que acontece com Israel é que no momento da batalha, no momento da luta, quando eles estavam perdendo aquela batalha, eles lembram da arca. E por lembrar da arca, alguém vai buscar. E quando a arca aparece no meio daquela batalha, a Bíblia diz que os filisteus se apavoram. Porque a arca, toda ela revestida de ouro, era uma caixa de madeira. Está aqui a imagem, uma pequena imagem mais ou menos da arca. Para que quem já tinha visto a arca, quero ver. Quem nunca tinha visto a Arca da Aliança, que é falada na Bíblia, levante a mão. Tem, meu irmão, você que nunca tinha visto. Então essa aqui é a Arca da Aliança que a Bíblia fala. Toda ela feita de madeira, mas revestida de ouro por dentro e por fora. As varas que eram colocadas, sustentadas por argolas que tinha na ponta dela, essas varas serviam para os sacerdotes carregar a arca. Sobre a arca, aquela tampa, ali chama-se de propiciatório. Era sobre esta tampa, a tampa do propiciatório, onde era feito os sacrifícios. A arca ficava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Aí em cima são dois querubins que ficavam um de frente para o outro, colocando, se estendendo para baixo, onde era colocado o sacrifício que era oferecido para Deus. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus na terra. Nesse texto que nós lemos aqui, a arca já estava sendo usada como um instrumento de guerra. Porque o povo, durante várias batalhas, eles haviam conquistado batalhas porque eles tinham a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança no Velho Testamento sempre representou a presença de Deus na terra. Então toda vez que o povo conduzia aquela arca, carregava aquela arca, eles estavam carregando o quê? A presença de Deus. Então quando eles iam para a batalha levando a presença de Deus, mas nessa batalha eles esqueceram e começaram a ser derrotados. Então no momento que eles estavam passando por dificuldade, eles lembraram: gente, nós temos a arca, vamos buscar. E aí eles partem para buscar a Arca da Aliança. Josué, você quer colocar um pouquinho mais de acordo aqui, fazendo um favor? E quando eles partem para buscar a Arca da Aliança, quando aparecem com a arca, a Bíblia diz que os filisteus temem e ficam apavorados e dizem: gente, é o Deus que venceu os egípcios com as pragas, nós vamos ser derrotados por eles. Mas alguém se levanta e diz: ei, filisteus, sejam homens, sejam fortes e lutem. E eles decidem lutar. E a Bíblia diz que Israel perde aquela batalha, 30 mil homens de Israel morrem naquela batalha, e a arca de Deus é tomada. E no momento que a arca de Deus é tomada, volta o mensageiro, conta para o sacerdote, e ele diz: olha, a arca da aliança foi tomada, e no meio dessa batalha os teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram. A Bíblia diz que o sacerdote estava numa cadeira de balanço, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Quando acontece isso, a esposa de Finéias estava grávida, pronta para dar à luz. Naquele momento, com aquela notícia, fica nervosa e ela dá à luz. Muitos tentam acalmá-la, dizendo: fique calma, é um presente, é uma bênção de Deus. E naquele momento ela decide chamar o filho de Icabô. Pensa num nome bonito para lá para o filho. Icabô, porque ela dizia: foi-se a glória de Israel. Aquela mulher talvez foi a mais sensível de todas, de todos aqueles que estavam presentes naquele momento.
Porque aquela mulher, mesmo recebendo um grande presente, que é um filho, ela, através de uma mensagem profética, ela está dizendo o que estava para acontecer com aquela nação a partir daquele momento. Ela diz: acabou a nação, foi-se a glória desta nação. Gente, vocês não estão entendendo como que eu vou criar o meu filho sem ter a presença de Deus aqui. Foi-se a glória de Israel. E se você ler a história a partir desse texto, você vai ver que a história de Israel, a partir dali, vem de tragédia em tragédia. Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito da arca, eu quero voltar um pouquinho no tempo. E partir do início. Qual é o início na Bíblia? O livro do início, Gênesis. Quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, Deus tem um propósito com o homem e dá ao homem um privilégio que era incomparável, que era o privilégio da presença dele todos os dias. O homem tinha comunhão com Deus e tinha relacionamento com Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que Deus conversava com o homem face a face, porque não havia pecado no homem, não havia pecado na terra. E ali Deus tinha um relacionamento com o homem todos os dias. Mas, irmãos, infelizmente nós somos acostumados a trocar o eterno pelo prazer de momento. Infelizmente, queridos, nós desprezamos aquilo que deveríamos valorizar e supervalorizamos aquilo que nem deveríamos considerar. O ser humano é dessa forma. Aquilo que era de mais importante para Adão, que era a presença de Deus, a comunhão, o relacionamento com Deus, ele simplesmente despreza. A mulher tinha a comunhão, o relacionamento e simplesmente desprezou, porque o pecado entrou. Trocaram a presença de Deus por algo de momento. E a Bíblia diz que a partir desse momento as coisas mudam, o relacionamento é quebrado. Mas desde o princípio a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas não muito tempo depois, se você segue o livro do início, se você segue o livro de Gênesis, você vai perceber que no capítulo 6, o pecado se multiplicou tanto no meio do povo, que o Espírito de Deus é retirado da terra. Aí, irmão, quem somos nós sem a presença de Deus? Você já parou para pensar? Quem somos nós sem a presença de Deus? Aleluia. Quem somos nós sem a presença? Quem somos nós sem o Espírito? Já parou para pensar nisso? Só que nós muitas vezes vamos tentando levar a nossa vida, vamos tentando conduzir a nossa vida como se nós pudéssemos tudo neste mundo e esquecemos quem soprou o fôlego de vida em nós. E era isso que acontecia com o homem. E aí o que acontece? O Espírito é retirado e o homem se torna uma tragédia. E essa tragédia acaba se matando praticamente, até o momento que Deus decide recomeçar tudo. E quando Deus decide recomeçar tudo, irmãos, o recomeço já parte para um novo tempo, uma nova dispensação. A Bíblia fala de períodos bíblicos. Um dia talvez, se você participar da escola de sabedoria, você vai entender o que são as dispensações. Num dos módulos que nós trabalhamos, nós falamos sobre as dispensações, que são períodos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. Você consegue entender os tempos de Deus segundo a Bíblia. Aqui já estamos entrando na segunda dispensação, na terceira dispensação. A primeira da inocência, quando o homem inocentemente cai. Depois Deus, através de um espírito de consciência, prova o homem, mas o homem continua pecando até que vem o dilúvio como consequência do homem mesmo consciente, não conseguir andar com Deus. Aqui nós já entramos na terceira dispensação, que é do governo humano. Através de Noé, Deus traz um recomeço para a terra. Mas essa dispensação vai até subir na cabeça de uns homens, um em específico chamado Nimrod. O orgulho subiu tanto na vida desse homem que ele disse assim: eu vou construir uma torre. Já ouviu falar da Torre de Babel? Vou construir uma torre, vou tocar os céus, vou ser igual a Deus. Vou chegar lá, vou mostrar para Deus
você sabe que a consequência disso é a destruição e a dispersão dos homens. Eu acredito biblicamente que até a Torre de Babel, a linguagem universal era uma só, era a linguagem dos céus. Mas a partir desse momento, houve confusão de línguas. Por isso que hoje nós não entendemos. Se um japonês chegar a falar conosco, se não estudarmos a sua língua, não vamos entender nada do que ele fala. Um alemão não se comunica com um português se um não souber a língua do outro. Isso foi consequência de uma desobediência a Deus. O tempo vai passando, chegamos numa outra dispensação, quando Deus chama Abraão, e Deus começa a provar o homem através da dispensação da promessa. Esse homem permanece fiel a Ele através da promessa. Homens foram fiéis a Deus, como Abraão, Isaac e Jacó. Deus os abençoou, mas nenhum deles era capaz de restaurar a aliança, a comunhão, o relacionamento do homem com Deus. Mesmo um ou outro tendo comunhão, mesmo um ou outro tendo acesso a Deus, a multidão não conseguia ter esse acesso, porque precisava de algo a mais. Aí chegamos no período de Moisés. No tempo de Moisés nós já estamos na quinta dispensação, que é a chamada dispensação da lei. E nesse tempo, na dispensação da lei, Deus começa a falar, dar instruções para o homem, para ver se o homem permanece fiel na presença dele. E você conhece a história, o povo estava escravo no Egito. Lembra os filisteus dizendo: o Deus que está vindo aí é o Deus que libertou o povo da escravidão do Egito. Ó, filisteus, não temam, não se tornem escravos deles como eles foram escravos de vós um dia. Porque esse povo estava escravo, mas Deus ouviu o clamor, a oração e a promessa que havia feito lá atrás com o patriarca Abraão. E Deus liberta o povo da escravidão do Egito através de um homem chamado Moisés. Está seguindo a história, amém? E Deus liberta através de Moisés. Mas o que acontece aqui, irmão, é algo comum nos nossos dias. Deus libertou a nação do Egito, mas o Egito não saiu da nação. Como assim, pastor? O povo se libertou da escravidão física, mas continuava escravo mentalmente. Aquele povo que saiu do Egito foi com Moisés para o deserto, mas eles carregavam com eles a cultura, o estilo de vida, tudo aquilo de comum que tinha no Egito, eles queriam trazer para a nova nação que Deus estava levantando. Mas Deus é Deus de coisas novas, amém? Entenda que a cultura do mundo, irmão, jamais vai poder ser igual à cultura do reino. A cultura do reino é diferente da cultura do mundo. Nós somos chamados para ser diferentes, amém? E o que acontece é que Deus liberta esse povo fisicamente, mas mentalmente eles continuavam escravos. E por isso, para adorar a Deus, eles não conseguiam ter liberdade. Eles não conseguiam eles mesmos ter comunhão, ouvir a voz de Deus. Teve um momento que Deus leva eles até o pé do monte e começa a falar no pé do monte. A Bíblia diz que há trovões, relâmpagos, o monte começou a fumacear, Deus falando com Moisés, e de repente a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 que o povo ficou com medo, e chegou para Moisés e disse: Moisés, fala tu conosco, senão nós vamos ser mortos. Aquele povo ficou com medo de falar com Deus. Entenda uma coisa, irmão, e segundo a palavra de Deus diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Você não pode ter medo de ter comunhão com Deus. Você não pode ter medo de avançar na tua intimidade, no teu relacionamento com Deus. Você não pode ter medo de ouvir Deus falar com você diretamente. Mas naquele tempo, aquele povo ficou com medo. Mas Moisés valorizou a presença de Deus, e Moisés falava com Deus, e Deus falava com Moisés, e ele foi revelando a Moisés palavras, os 10 mandamentos, foi dando instruções a ele. Mas em um dos momentos que Moisés estava no monte, ele demorou para descer, e nessa demora para descer, enquanto Moisés estava no monte, a Bíblia diz que o povo estava lá embaixo construindo um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, aquele povo que foi chamado para ser livre estava decidindo voltar à escravidão de novo. Eles precisavam de algo para dizer: esse aqui é Deus,
Esse aqui eu referencio. Eles precisavam de alguma coisa para pegar, alguma coisa para tocar, alguma coisa para apontar e dizer: isso aqui é o meu Deus. Moisés fica decepcionado. A Bíblia diz que ele chega a quebrar as tábuas da lei, fica indignado com aquela situação. Mas Deus fala com Moisés e começa a dar instruções para Moisés. Foi a partir daí que veio as instruções do tabernáculo. Porque hoje nós temos igreja, porque hoje nos reunimos em locais, porque tem muitas pessoas que, mesmo se libertando do mundo, continuam com a sua mente escrava. E se não tivesse igreja, essas pessoas jamais se libertariam. Elas continuariam presas por resto da sua vida e jamais iriam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está aqui para quê? Para que você não seja livre apenas fisicamente, mas para que você seja livre mentalmente e consiga compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Amém? Para aplaudir Jesus. Aleluia. E a partir das instruções, Deus começa a falar com Moisés de como seria o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a mensagem do tabernáculo. A gente poderia ficar aqui meses falando sobre o tabernáculo, sobre cada utensílio. É uma palavra profética a respeito da vinda do Messias, a respeito do reino de Deus. Mas eu vou apenas resumir para você entender como era o tabernáculo. O tabernáculo era feito do átrio. Diga comigo, o átrio. O que era o átrio? O átrio era o lugar onde os sacerdotes poderiam circular, os sacerdotes escolhidos poderiam caminhar. Havia o pátio era para fora. Por exemplo, você vai ali fora, tem o nosso gradil, ali seria o pátio. Ali os levitas poderiam caminhar para dentro dos sacerdotes. Aí no altar chegavam aqueles que eram consagrados ao sacerdote, e atrás havia o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia chegar. O povo em geral, em relação ao tabernáculo, eles só poderiam chegar para fora, no arraial. Você já ouviu falar do arraial dos crentes, não ouviu? O povo só podia estar no arraial. O arraial não era dentro do tabernáculo, o arraial era do lado de fora. Se fosse nos dias de hoje, os sacerdotes separados estariam aqui dentro e o povo de maneira geral estaria lá fora, se não fosse levita de sangue. E dentro do tabernáculo havia um lugar chamado Santo dos Santos. E esse lugar era separado por uma cortina, por um véu. E a Bíblia diz que quem poderia entrar no Santo dos Santos era apenas o sumo sacerdote. Só para você entender um pouquinho, irmão, resumidamente, os levitas, para poder entrar lá, chegar a ser sumo sacerdote, primeiro tinha que ser levita de sangue, tinha que ser descendente da tribo de Levi. Tem algum levita aqui, algum descendente da tribo de Levi? Jamais poderia conhecer a Arca da Aliança. Eu jamais poderia conhecer a Arca da Aliança. Teria que ser levita de sangue. Segundo, dos 5 aos 13 anos, tinha que saber de cor o Pentateuco. Quem sabe o que é o Pentateuco? Levante a mão. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Era preciso saber dos 5 aos 13 anos. E a gente às vezes acha que tem que ensinar para as crianças só a vir um homenzinho torto. Moravam numa casa torta, andavam nos caminhos tortos. Tem que ensinar a Bíblia para essa criançada, porque eles sabem mesmo, eles entendem mesmo. Se naquela época dos 5 aos 13 era ensinado o Pentateuco, ô irmão, para de dar desculpa aí, eu vou começar pelo Novo Testamento, porque eu não consigo entender o velho. Pede sabedoria do Espírito Santo. Para de dar desculpa, amém? Dos 5 aos 13, dos 13 até os 18, era passado por um período de consagração, para ver se realmente ele tinha uma vocação, um chamado ao sacerdócio. Depois dos 18, se ele tivesse sido aprovado, servindo no templo, como é servir no templo, era trabalhar mesmo, era limpar as coisas do templo, era cuidar das coisas do templo, era varrer o lado para trás, era montar o tabernáculo, era desmontar o tabernáculo. Dos 13 aos 18 tinha que trabalhar. Então coloca o teu filho, se tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, está em casa, coloca para trabalhar, porque a Bíblia ensina a trabalhar, amém? Tinha que trabalhar. Depois dos 18, aí ele iria passar por um processo de consagração e
espera até os 30, dos 18 aos 30, ele ia esperar para se tornar sacerdote. Somente após os 30 poderia ser consagrado sacerdote. Para que, pastor, a consagração do sacerdote? Para subir no altar. Veja quanto tempo levava para poder chegar em cima do altar. E para ser sumo sacerdote, só depois que o sumo sacerdote que estava vivo morresse. Ou seja, dentro de toda a nação era um apenas, que chegava no Santo dos Santos. E quando esse chegava no Santo dos Santos para chegar diante da arca, coloca a imagem da arca de novo, por favor. Para ele chegar diante da arca, ele tinha suas vestes sacerdotais, nas suas vestes era amarrado um cordão, uma corda cheia de sino. E quando ele entrava lá, ele ia chegando, coloca a imagem, por favor, para nós, da arca. Quando ele ia lá, para entrar no Santo dos Santos, para chegar perto da arca, para oferecer o sacrifício, irmão, ele ia caminhando muito lentamente. Essa corda era cheia de sino, e ficavam os sacerdotes do lado de fora, segurando ele aqui, enquanto ele caminhava até lá. E se de repente eles não ouvissem mais barulho lá dentro, era porque o sacerdote poderia ter morrido, por ter chegado diante da arca de uma forma impura, tendo pecado. Se Deus não aceitasse o sacrifício que ele estava indo oferecer, ele poderia morrer diante da arca. Tamanha era a importância da arca da aliança naquela época. E o povo começou a entender e a ter temor diante da arca. Diga comigo, temor. O que mesmo? Temor. Fala um pouquinho mais forte. Temor. O que é temor? Temor não é honrar a Deus e valorizar, amar e guardar a sua presença. Diga comigo, honrar a Deus, valorizar, amar e guardar a sua presença. Isso é ter temor. E aquele povo começou a ter temor por causa da arca da aliança, que representava a presença de Deus na terra. Então eles sabiam que para chegar até a arca não era de qualquer forma. Mas à medida que o tempo foi passando, aos poucos a arca foi saindo do tabernáculo, e os levitas começaram a conduzir a arca. E algumas batalhas ela foi levada até para os desafios que eles enfrentavam, porque era a presença de Deus, vamos levar conosco. Os levitas podiam conduzir a arca. Então quando eles levavam a arca, eles perceberam que começaram a vencer batalhas. Então cada batalha que eles iam lutar, e cada desafio que eles tinham, eles iam com a arca. Foi assim no tempo de Josué, para conquistar a terra prometida. Se você ler em Josué capítulo 1, 2, 3, você vai ver ali eles rodeando Jericó. Já é no capítulo 6 que eles cercam Jericó, começam a caminhar carregando os levitas lá na frente, vão cantando, vão louvando a Deus, e a arca vai com eles, até que as muralhas de Jericó caem e eles conquistam a terra prometida. Por várias vezes eles venceram batalhas carregando a arca. Mas depois de Josué, o tempo passa, nós chegamos no período de Juízes, e no período de Juízes poucas vezes se ouve falar a respeito da arca. Será que ela desapareceu? Não, ela continuava com eles, mas começou a ser desvalorizada, e a arca, que era a representação de Deus na terra, se tornou como um objeto. E aquilo que eu falei no início, infelizmente somos acostumados a trocar o que é eterno pelo prazer do momento. Desprezamos o que deveríamos valorizar e supervalorizamos aquilo que nem deveríamos pensar ou imaginar. E aquele povo começou a desprezar aquilo que deveriam valorizar, que era a presença de Deus. E a arca começa a se tornar apenas um símbolo, apenas um objeto para eles. E quando nós chegamos aqui nesse texto que nós lemos no início, quando nós chegamos aqui nesse texto, nós percebemos que aquele povo foi para a batalha e já havia esquecido da arca, e quando eles vão buscar a arca já não resolve os problemas deles, porque não era a arca que resolvia, não era a arca que vencia batalhas, não era a arca que derrubava os inimigos, mas era o que estava dentro da arca que fazia a diferença. E quando eles esqueceram aquilo que estava dentro para valorizar aquilo que estava fora, eles começaram a perder o sentido da vida. Eles se perderam aqui. E nesse momento que eles se perdem, a Bíblia diz que a arca é roubada. Eu vou adiantar a história da arca para você poder entender.
A arca vai parar no meio do arraial dos filisteus, e lá tinha um Deus chamado Dagon. E a Bíblia diz que a arca é colocada do lado desse Deus chamado Dagon. O povo esqueceu aquilo que significava a arca, mas o Deus da arca continuava sendo isso. E quando eles colocaram a arca do lado dos filisteus, Deus, para mostrar para os filisteus quem ele era, derruba aquele Deus que estava do lado. E o Deus Dagon cai. E quando o Deus Dagon cai, eles acordam no outro dia de manhã, eles escutam barulho, vão lá ver, o Deus estava caído. Eles erguem o Deus do lado da arca. Passa um tempo, de repente eles escutam barulho de novo. Quando eles vão lá, o Deus caiu e quebrou o pescoço. Eles dão um jeito, consertam o pescoço, colocam o Deus Dagon de novo de pé. De repente, quando eles verem, o Deus havia caído e se desmontado inteiro. Já não servia mais para nada. E eles começam a ter medo, por causa da arca que derrubou o Deus Dagon. E eles tiram a arca dali e mandam para outra cidade. E quando essa arca vai para outra cidade, a Bíblia diz que o povo não tem temor diante da arca e começam a ficar doentes, começam a ter úlceras. Muitas pessoas começam a morrer por causa da falta de temor diante da arca. Até que os filisteus decidem se livrar da arca, vão para uma cidade, vai para uma cidade e começa a morrer gente. Eles ficam desesperados porque eles entendem uma coisa, irmão: a presença de Deus é para quem valoriza ela. A presença de Deus não é para qualquer um. Não queira que o mundo tenha aquilo que você tem. Não queira que as pessoas que não conhecem a Deus como você conhece sejam como você. Não queira que as pessoas lá amem a Deus do jeito que você ama, porque elas não sabem ainda, elas não conhecem ainda o Deus que você já conheceu. Mas vai chegar um dia, a Bíblia nos ensina que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Vai chegar esse momento que não adianta. Aquilo que hoje nós falamos e muita gente ignora, um dia eles vão ver que os loucos, os crentes, os fanáticos estão certos, porque eles vão se dobrar também diante do nosso Rei que vive e reina para todo sempre. E naquela época o que representava esse rei, a presença de Deus era a arca. Então o povo começou a se dobrar e mandaram para outro lugar. E a arca foi de um lado para o outro, chegou numa cidade, fizeram um carro, foi parar na casa de Abinadab. Lembra a mensagem que eu preguei sobre carro novo, um tempo atrás aqui na igreja? A arca foi parar na casa desse homem chamado Abinadab. Fica lá e eles nomeiam ali um guardião. Diga comigo, um guardião. Por quê? Porque a arca precisava ser cuidada. E o primeiro guardião a ser nomeado chamava-se Eleazar, ou Eliezer. E ele se torna um guardião responsável por cuidar daquela arca. Durante 20 anos ele cuida. Nenhum mal acontece na sua casa, nenhum mal acontece na sua família. Durante 20 anos Eliezer protege a arca da aliança. Durante esses 20 anos, entenda uma coisa: quando a arca foi roubada de Israel, irmão, Samuel chama o povo ao arrependimento e diz: gente, vamos se arrepender, vamos buscar a Deus de novo. A arca foi tomada de nós porque nós desprezamos a Deus. Entenda, coloca para mim, por favor, 1 Samuel 2,30. Graças a Deus. Irmãos, está enchendo, por favor, de novo. Aleluia. 1 Samuel 2,30. Aleluia. Diz assim: aleluia. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porque os que me desprezam serão desprezados. Vamos ler junto a parte final ali. Porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam. Deus já havia falado com Eli, que era o sacerdote responsável pela arca nesse tempo. Só que Eli, o sumo sacerdote responsável pela arca, irmão, não ensinou o temor dentro da sua própria casa, porque os seus filhos, Ofni e Finéias, faziam o que bem entendiam, e a Bíblia diz que eles eram considerados filhos de Belial. Você sabe o que quer dizer filhos de Belial? Quem sabe o que quer dizer? Fala alto aí, por favor. Fala. O pastor aqui já falou. Filhos do diabo. Filhos de Belial quer dizer filhos
considerados filhos do diabo. Misericórdia! Diante de uma nação, como é que aquela nação se encontrava? Como é que aquela nação ficava? Como é que aquela nação estava? Sendo que o sumo sacerdote, a maior autoridade espiritual daquela época, tinha filhos que não temiam a Deus, tinha filhos que não honravam a Deus. Não se desligue, não perca o foco, amém? Como é que podia? E a palavra já estava dizendo, Deus já havia falado com ele, mas ele não deu ouvidos. O povo perdeu batalhas, ele morreu, os filhos morreram, houve uma tragédia, a arca foi roubada, e Samuel, que havia se levantado como um profeta naquela nação, para julgar aquela nação, ele chama o povo de novo ao arrependimento, dizendo, gente, vamos voltar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus. Mas sabe o que o povo pede para Samuel? Nós perdemos a arca porque nós não temos um rei, nós queremos um rei. As outras nações têm rei, nós não temos rei, ninguém nos governa, ninguém nos lidera, ninguém manda na gente, ninguém diz o que a gente tem que fazer. Entenda uma coisa, irmão, aquele povo tinha tudo para viver em liberdade, de ter comunhão com Deus, mas o que é que eles estavam pedindo? Um rei. Tem que ter alguém que diga o que a gente tem que fazer, tem que ter alguém que mande na gente. Você foi chamado para ser livre, porque onde é o Espírito de Deus, há liberdade. E aquele povo querendo ser escravo de novo, e aí Deus fala com Samuel, Samuel rasga em suas vestes e diz, olha, por causa da insistência de vocês, Deus vai dar para vocês um rei, mas não é esse o propósito. Vocês são chamados para viver em comunhão com Deus, diretamente com Deus. E o que acontece é que Deus levanta um homem chamado Saul, dá oportunidade para Saul, encher do Espírito Santo, mas durante 20 anos que se passaram, Saul não se lembra da arca, Saul não se lembra da presença, até que passa o tempo e Deus levanta um outro, segundo o seu coração. Quem foi que veio depois de Saul? A primeira atitude de Davi, irmão, quando eu olho na Bíblia, eu vejo Davi um homem imperfeito, cheio de falhas, cheio de pecados, mas a primeira atitude dele é: eu vou trazer a arca para Jerusalém, vamos restaurar a adoração nesse lugar, nessa nação. A primeira decisão dele é: vou trazer a presença para este lugar. E ele vai buscar a arca, que estava na casa de Abinadab. Mas como você ouviu numa mensagem anterior, Davi, mesmo cheio de boas intenções, acaba fazendo uma escolha errada, porque ele vai buscar a arca não do jeito que era para ser conduzida para os sacerdotes. Ele faz um carro novo, e carro depois conduzindo aquela arca, acontece que escorrega e o filho de Abinadab coloca a mão e morre. Naquele momento Davi decide esperar um pouco. Gente, vamos esperar, não é o momento de levar para Jerusalém, vamos deixar aqui. Aí surge a oportunidade na vida de um homem chamado Obed-Edom. Quem ouviu falar de Obed-Edom? Conhece a história de Obed-Edom? Um escravo, morava à beira do caminho. Obed-Edom vivia de favores, porque os que moravam à margem do caminho normalmente eram estrangeiros que vinham a Jerusalém. E aí, como eles não tinham propriedade, não tinham terra, eles recebiam do governo um auxílio e moravam às margens do caminho, e viviam de favores. Então, um homem que recebia favores, um homem que vivia de favores, recebe a oportunidade da sua vida, a arca da aliança na frente da sua casa. Davi decide não levar para Jerusalém. Irmão, a história toda aqui, eu posso imaginar. Não tem tantos detalhes aqui, mas eu imagino Obed-Edom se colocando à disposição e dizendo: ei, eu quero na minha casa. Rei, pode deixar comigo. Rei era a oportunidade da vida dele, o rei passando. A Bíblia diz que tinha o rei e ele havia levado 30 mil homens com ele. Então, uma multidão passando na frente da tua casa, você não vai sair para ver o que é? Então você olhando lá na frente, vendo o rei com aquela multidão, e de repente todo mundo perguntando: o que nós vamos fazer? Onde não vamos
não podemos levar essa arca, devolver para Abinadab, nós não vamos. O que nós vamos fazer? Obed-edom, ei, deixa aqui na minha casa. Aleluia. Eu guardo ela, Oh, eu cuido dela. E a Bíblia diz que Obed-edom leva a arca da aliança para dentro da sua casa. Irmão. E aí tem um versículo na Bíblia que diz assim, que em 3 meses, quanto tempo? 3 meses. Deus abençoou Obed-edom e tudo que ele tinha. Aleluia. E esse homem que era um desconhecido, um estrangeiro que morava à beira do caminho, se tornou conhecido nacionalmente, porque a notícia chega para Davi e diz: lembra, Davi, de Obed-edom, que você deixou a arca? Deus tem abençoado tudo que aquele homem está fazendo. Aleluia. A vida daquele homem já não é mais a mesma, a história daquele homem já não é mais a mesma. Precisamos ir lá, Davi, buscar aquela arca, porque alguma coisa aconteceu lá dentro. Aleluia. Oh, glória. Irmão, quando eu vejo a vida de Obed-edom, um homem simples, que ninguém dava nada, que ninguém via absolutamente nada, mas um homem que decidiu valorizar a arca, um homem que decidiu cuidar da arca. Essa aqui talvez é uma outra mensagem, mas só para você entender como é que você valoriza a presença de Deus dentro da tua casa. Se você fosse Obed-edom, irmão, um homem acabou de tocar na arca e morreu, aí você leva a arca para dentro da tua casa, não ia ter temor? Sim ou não? Irmão, se a mulher de Obed-edom gritava com o marido, você acha que ela ia gritar? Ô seu traste! Quando ela ia dizer isso, ela ia dizer: ô seu, desculpa, dona Arca, abençoado, Glória a Deus. o que foi sua? Desculpa, dona Arca, benção. Se ela ia gritar com os filhos, ela já não gritava mais. Por quê? Porque a arca estava dentro da sua casa. Aleluia. Você imagina os filhos brincando no carrinho quando chegar, vai desviar da arca. Porque eles sabiam que se tocasse, ia morrer. Entrou temor dentro daquela casa. Toda casa que entra temor, entra a presença de Deus e entra a bênção de Deus. Que é temor, pastor, é saber que tudo aquilo que você está fazendo dentro da tua casa, Deus está vendo. Não adianta a gente sair aqui: Deus, eu te amo, eu te glorifico, tu és maravilhoso. Mas quando você chega na tua casa, o palavrão come solto, o xingamento come solto, e grito daqui, e grito de lá, e bailão daqui, e bailão de lá, e serei daqui, isso lá. Não adianta. Leva o temor para dentro da tua casa e entenda que tudo aquilo que você está fazendo lá, irmão, Deus está lá. Porque quando a gente teme a Deus verdadeiramente, a gente valoriza a presença de Deus, e a gente quer ter Deus dentro da nossa casa. Porque sem Deus na nossa casa nós não somos nada, sem Deus na nossa vida nós não somos nada. Só para resumir a história de Obed-edom, irmão, vamos lá, Davi busca a arca, leva para Jerusalém. Você sabe o que Obed-edom faz, pastor? Sabe o que acontece com Obed-edom depois? Obed-edom vai atrás de Davi, e ele pede para servir no templo. Obed-edom se torna obreiro na casa de Deus. Você sabe por que ele se tornou obreiro? Para ficar perto da arca. Porque Obed-edom descobriu o segredo que mudou a sua vida. Quando você entende o tesouro que muda a tua história, que muda a tua vida, você jamais abandona Deus. Você quer estar na casa de Deus, você quer buscar a Deus, você quer a presença de Deus, porque você sabe o que realmente muda a tua vida, você sabe o que realmente faz sentido para você. Obed-edom vai atrás e fica atrás da arca. Para resumir a história da arca, Davi decide construir um lugar, uma casa, um templo, para que a arca ficasse abrigada. Depois o seu filho Salomão, quando assume, constrói o templo. Você já ouviu falar do templo de Salomão? Dentro do templo de Salomão ele constrói um lugar especial para que a arca da aliança fosse guardada. Salomão parte, seu filho Roboão assume, e depois de um tempo a Bíblia diz que a arca da aliança, o último versículo no Velho Testamento que nós vemos, o último relato da arca em 1 Reis 8, ainda no tempo de Salomão, falando da arca. Aí alguns historiadores dizem que Josias, talvez um rei que assumiu, que vinha da linhagem de Davi, havia escondido a arca. E se você pegar a história da arca, você vai ver que ela continua sendo um mistério até hoje. Eu inclusive desafio você a chegar na tua casa, talvez não hoje, amanhã, depois, mas
Coloca no YouTube lá, Arca da Aliança. A terceira ou segunda, segundo ou terceiro documentário que vai aparecer ali é um documentário completo da Rede Record. Ali eles vão especificamente detalhando a história da Arca da Aliança. Eles vão contando desde o início da criação até onde ela foi parar, porque a história é longa. Alguns dizem que ela ficou com Josias, outros dizem que Jeremias levou quando Jerusalém foi invadida e o povo se tornou escravo da Babilônia. Eles dizem que Jeremias levou a arca. Outros ainda vão além na história, dizem que quando a rainha de Sabá visitou Salomão, Salomão teve um filho com a rainha de Sabá, e este filho, descendente lá da Etiópia, levou. Tempo depois foi visitar Salomão. Salomão deu a ele de presente alguns guerreiros, e junto com esses guerreiros, com esses sacerdotes e levitas que foram junto para a Etiópia, a arca foi levada, e a história vai indo. Mas o fato é que todos os historiadores continuam até hoje procurando a arca. Quem encontrou foi só Indiana Jones, e foi no filme Caçadores da Arca Perdida. No filme ele encontrou a arca, mas a história não desapareceu, sumiu a arca. E alguém aqui sabe aonde foi parar a Arca da Aliança? Eu sei que tem um irmão abençoado que sabe. Quando ele mandou mensagem, eu não sabia, eu desafiei ele, não é que ele encontrou? Alguém sabe aonde foi parar a Arca da Aliança? O pastor já disse na igreja, aqui. Mas biblicamente eu procurando a arca, irmão, agora a arca física, esse objeto ali que representava a presença de Deus na terra, onde foi parar? Um dia eu comecei a orar e falei, Deus, onde foi parar essa arca? Pesquisei, fui para documentário, fui para texto, e fui para revista, até super interessante, tendo reportagem a respeito da arca, e ninguém sabe onde está. Até que eu achei na Bíblia. Abra comigo Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Aleluia. Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Se acha onde? Céu. E foi visto a arca da aliança no seu santuário. Aonde está a arca da aliança? Os historiadores vão continuar procurando, os arqueólogos vão continuar procurando. Eu prefiro acreditar nisso aqui. Deus recolheu aquele objeto. Por quê? Porque não se adora mais objetos. Porque nós não precisamos mais de uma arca aqui feita de ouro para a gente dizer Deus seja louvado, seja adorado. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, a Bíblia diz o que aconteceu aqui, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O que é que protegia a arca? Era o véu, porque era só o sumo sacerdote que chegava até ela. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Que significa que a partir de então todos têm acesso à presença por meio da cruz. Aleluia. Quando eu passo pela cruz, eu tenho acesso à presença de Deus. E eu tendo acesso à presença de Deus, eu não preciso de mais nada, porque é um mediador da minha fé, e que se chama Cristo Jesus. Amém. Talvez você diga, pastor, mas e a arca? O que a arca tem a ver comigo então? Eu preciso entender isso, então vamos entender isso. O que é que a arca tem a ver conosco? Abre a tua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 3,16 melhor. Aleluia. Porque aquela arca de madeira, irmãos, banhada de ouro por dentro e por fora, Deus a retirou daqui. Mas a história da arca não acabou. Diga comigo, a história da arca não acabou. Como assim? Você já vai entender. Porque ela representava a presença de Deus aqui na terra. Então hoje não tem mais a arca.
O que é que representa a presença de Deus aqui nessa terra? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aonde é que Deus habita? Aonde é que Deus habita? Diga, nessa arca aqui. Essa. Só que aí veja o que diz a sequência: se alguém destruir o santuário de Deus, Eliezer não está aqui mais para cuidar da arca como antigamente. Quem é que tem que cuidar dessa arca aí? Ah, é o pastor. Não, não é o pastor, é você mesmo. Você tem que cuidar dessa arca que é você. Quem é o guardião dessa arca então? Diga, eu sou o guardião dessa arca. Você precisa proteger essa arca, porque ela conduz nesta terra a presença de Deus. Não é mais aquela arca de objeto banhada de ouro que conduz a presença de Deus. O povo não olha mais para aquela arca para ver a presença de Deus. Hoje o povo vê a presença de Deus quando ele olha para alguém que está cuidando do santuário de Deus, para alguém que está dando valor à presença de Deus, para alguém que está mantendo o temor a Deus, alguém que está valorizando e amando essa presença. E o povo lá fora que está na escuridão, ele olha e começa a ter temor, porque ele vê em mim e em você a glória de Deus nessa terra. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de estudo, de louco, para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, Cristo pagou um preço para que você se tornasse um guardião da presença de Deus aqui nessa terra. Ele pagou um preço pela tua vida, e você foi chamado para este mundo para conduzir a presença dele aqui nessa terra. Você não está aqui em vão, você não está aqui por acaso, não foi porque é um acaso, eu decidi vir, não. A Bíblia diz que antes que escolheste a Ele, Ele escolheu a vós. Ele te chamou e te escolheu e te trouxe até aqui. E é para quê? Versículo capítulo 4: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é isso, pastor? Não estou entendendo o que é ser um despenseiro. Despenseiro é quem cuida de uma despensa. O despenseiro é aquele que fica preparado para preparar, para sustentar o alimento. Na época, os despenseiros eram colocados, por exemplo, num navio. E quando o capitão ia preparar, chegava o responsável para fazer a comida, ele chegava com o despenseiro: precisamos disso. O despenseiro ia lá, pegava na despensa e trazia para o capitão. Ai do despenseiro, se fosse pedido alguma coisa, ele tivesse na despensa, porque ele era responsável por cuidar daquela despensa. E a Bíblia diz que nós somos chamados de despenseiros dos mistérios de Deus. O que é isso, pastor? Não estou entendendo. Para você entender, irmão, este mundo está precisando da revelação específica do Filho de Deus, porque eles conhecem a Deus de forma superficial. Alguns acreditam que Deus é criador, mas quando nós falamos de Jesus Cristo, mediador da nossa fé, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, o que é e que há de ser, que um dia vai voltar, quando nós falamos, o mundo se perde. Eu acredito em Deus, mas quando você fala da revelação específica de Jesus, eles não entendem. Quem é que tem esse mistério? Quem é que conhece esse mistério? Diga eu. Diga eu. Você conhece, você sabe desse mistério, é você que conduz essa presença. Porque esse mundo só é transformado quando tem um encontro real com Jesus. Esse mundo só é transformado quando deixam de ser criaturas e começam a se tornar filhos de Deus, e começam a entender que o maior tesouro que nós podemos ter nesta vida é a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo. Porque Jesus aos seus discípulos, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixo
órfãos, eu vos enviarei o meu Espírito. Conduzir a presença de Deus aqui, irmão, é você ter a presença do Espírito Santo dentro de você. E a presença de Deus em nós, ela vem de 3 maneiras. Eu não vou ler aqui, mas a palavra de Deus em Hebreus 9:4, depois você pode ler na tua casa. Ela fala de 3 coisas que tinha dentro da arca. Se você quer preservar a presença de Deus, 3 coisas são fundamentais na tua vida, para você preservar essa presença aí dentro de você. Dentro da arca da aliança, foi colocado um pote de maná. O pote de maná representa a provisão de Deus. Diga comigo, provisão de Deus. Se você, irmão, verdadeiramente quer conduzir a presença de Deus, você precisa aprender a viver pela fé e entender que o pão nosso de cada dia nos dá. Você luta, você se esforça, você batalha, mas se Deus não te abençoar, como diz a palavra de Deuteronômio, antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus quem te dá poder para conquistar, para adquirir riquezas nesta vida. Tudo que eu e você, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando eu começo a me orgulhar, dizer porque eu conquistei, porque eu fiz, porque eu posso, tanta gente que se orgulhava desse jeito, de repente perdeu tudo da noite para o dia. Porque se Deus não sustenta a nossa vida, esse mundo é inconstante, é incerto, a gente não sabe o dia de amanhã. Então nós precisamos aprender a viver pela fé. Diga comigo, provisão vem de Deus. Segundo, o que tinha ali dentro, as tábuas da lei. Diga comigo, tábuas da lei. O que são as tábuas da lei? A palavra de Deus. Se eu não tomar decisões pela palavra, eu vou viver uma vida cheia de altos e baixos, porque na maioria das vezes eu vou decidir pela emoção, e quando eu decido pela emoção, eu não tomo decisões coerentes. Ou se eu for demais racional, eu vou deixar de ouvir a voz de Deus falar comigo. Então como é que eu decido a minha vida? Como é que eu faço as minhas escolhas? Baseado na palavra de Deus, porque Ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. E o terceiro item que tinha dentro da arca, a Bíblia fala que tinha o cajado de Arão. O cajado de Arão representa poder, autoridade, a unção. A Bíblia diz que o cajado de Arão que estava dentro da arca floresceu. O que é isso, irmão? Quem tem unção na sua vida, ele floresce mesmo quando há seca no mundo aí fora, mesmo quando está dando tudo errado, mesmo quando todo mundo está falando de crise, de derrota, de fracasso. Quem tem unção na sua vida, ele conquista, ele continua avançando, continua progredindo. Quem quer ter isso na sua vida aí? Diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Se coloca de pé nesse momento. Para nós sermos condutores da presença de Deus, nós precisamos aprender a viver pela fé. Nós precisamos aprender a utilizar a palavra com sabedoria na nossa vida. E precisamos ser cheios da unção, amém? Quem quer isso na sua vida? Diga, eu quero. Nós vamos iniciar agora neste ano já 3 ciclos de 7 semanas. E o primeiro ciclo nós vamos aprender sobre provisão. No segundo ciclo nós vamos aprender sobre o poder da palavra. E no terceiro ciclo nós vamos aprender sobre o poder da unção. São 21 semanas. Em 21 dias Deus transformou, respondeu a oração de Daniel que estava travada, porque havia espíritos que tinham se levantado e impediam a oração dele de ser respondida. Talvez tenha muita coisa na tua vida que esteja travada, irmão. Mas se você participar desse ciclo, eu profetizo em nome de Jesus que todas as áreas da tua vida que estão travadas vão ser destravadas para a glória de Deus. Mas nós vamos começar esse primeiro ciclo na próxima semana. Na próxima semana nós começamos na fé de Jeová Jiré. Diga comigo, na fé de Jeová Jiré. Quem é Jeová Jiré? Diga, Deus da provisão. Jeová Jiré quer dizer Deus proverá, ou Deus da provisão. Eu vou caminhar nesta fé. Quem vai comigo caminhar nessa fé? Levante a mão e diga, eu vou caminhar na fé de Jeová Jiré. Irmãos, mas faz um esforço para você não perder essa caminhada que começa na próxima semana. Lembra que nós falamos aqui o que é que mantém
tenho a presença, diga comigo, temor. E o que é temor? É honrar e valorizar a presença. Então, se você assume um compromisso com Deus, que não seja qualquer coisa que te afaste desse compromisso, que não seja qualquer desculpa que vai te distanciar da casa de Deus. Ai, hoje eu estou cansado, acho que eu vou ficar dormindo. Ai, trabalhei meu dia. Meu Deus vai entender. Não vai. Você viu um pastor pregando aqui no final de semana? Deus não abençoa preguiçoso. Ele fala bravo, isso aí eu ouço, irmão, já há 18 anos eu já ouço. Deus não abençoa preguiçoso. Irmão do céu, se eu chegasse atrasado para abrir a igreja, porque eu era responsável para abrir a igreja, chegasse 2 minutos atrasado para abrir a igreja, mesmo o sermão que eu ouvia. Porque Deus não abençoa preguiçoso. Então, se você tem um compromisso, seja firme nesse compromisso. Põe a mão no teu coração. Diz assim comigo: meu Deus, eu aprendi nesta noite que eu sou a arca nesses dias. Eu sou responsável por guardar e proteger a tua presença. Conta comigo, Senhor. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para guardar essa presença. Feche teus olhos.